Com o decretamento de AI-5 em dia 13 de dezembro de 1968. Antes do AI-5, a repressão já era praticada com base na Lei de Segurança Nacional. Enquadrava-se os líderes de associações civis contrárias ao regime ou líderes sindicais tidos como subversivos. Enquanto o AI-5 esteve em vigor, 1968 e 1978, qualquer veículo de comunicação passava por inspeção da pauta por agentes autorizados. A Contel era a responsável pela censura dos meios de comunicação, sendo comandada pelo SN e pelo DOPS vetavam qualquer notícia de manifestação comandada por estudantes. Música, programas televisivos, programas de rádio, cinema, livros e jornais eram todos avaliados antes da publicação. Em muitas ocasiões eram vetadas matérias em jornais que publicavam em seu lugar matérias em branco ou receitas culinárias que nunca resultavam no que se propunha inicialmente. Tudo como tentativa de despertar a população para o que estava acontecendo. Em 1978 o AI-5 foi revogado e a ditadura começou a perder força. Tinha início um lento processo de redemocratização que só iria se concluir com a campanha diretas. Já a Rede Globo é acusada de ter ajudado a eleger o candidato Fernando Collor de Mello nas eleições de 1989, especialmente através da manipulação de trechos do último debate de Collor contra Lula. A edição polêmica foi apresentada no Jornal Nacional, na véspera da votação e no momento em que não poderia haver mais propaganda partidária na TV. Em 2009, Fernando Collor admitiu que foi favorecido pela Globo na disputa. O Vale do Silício, na Califórnia, Estados Unidos, é um conjunto de empresas implantadas com o objetivo de inovar científica e tecnologicamente, destacando-se na produção de chips, na eletrônica e informática. O Vale do Silício abrange várias cidades do estado da Califórnia, ao sul de São Francisco, como Palo Alto e Santa Clara, estendendo-se até os subúrbios de San José. Como essa região sempre concentrou um grande número de empresas tecnológicas, o Vale do Silício foi o epicentro do desenvolvimento dos computadores pessoais. Nos anos 70 a área da informática deu um grande salto, e até o final da década os computadores ficaram menores e mais rápidos e assim ficaram mais acessível para as pessoas poderem comprar. E assim iniciou-se a quarta geração de computadores. Em dia 15 de novembro de 1971, a Intel lançou o primeiro microprocessador comercial no mundo, 4004. Ele foi desenvolvido para uma empresa japonesa de calculadoras Busicom, como uma alternativa à fiação do circuito, mas os computadores foram desenvolvidos em torno dele, com grande parte de seus recursos de processamento fornecidos por um pequeno chip microprocessador, juntamente com um dos outros produtos da Intel, chip de RAM. Com base em uma invenção por Robert Dennard da IBM, o microprocessador permitiu computadores da quarta geração serem menores, mais rápidos do que antes. O 4004 só foi capaz de 60,000 instruções por segundo, mas seus sucessores, o Intel 8008, 8080 e da família 8086, 8088 avos, eles ainda deram aumentando a velocidade e poder dos computadores. Outros produtores também fez microprocessadores que foram amplamente utilizados em microcomputadores. O Altair 8800, lançado em 1975, revolucionou tudo o que era conhecido como computador até aquela época. O Altair 8800, um computador pessoal baseado na CPU Intel 8080,
Vendido originalmente como um kit de montar através da revista norte-americana Popular Electronics, os projetistas pretendiam vender apenas algumas centenas de unidades, e ficaram surpresos quando vendem 10 vezes mais que o previsto para o primeiro mês. Entre os primeiros usuários estavam o calouro da Universidade de Harvard, Bill Gates, e o jovem programador, Paul Allen, que juntos desenvolveram uma versão da linguagem BASIC para o Altair. Pouco tempo depois, a dupla resolveu mudar o rumo de suas carreiras e criar uma empresa chamada Microsoft. Como essa região sempre concentra um grande número de empresas tecnológicas, o Vale do Silício foi o epicentro do desenvolvimento dos computadores pessoais. Muitas empresas que hoje estão entre as maiores do mundo foram gestadas na região: Apple, Google, NVIDIA Corporation, Electronic Arts, Symantec, Advanced Micro Devices, eBay, Maxtor, Yahoo, Hewlett-Packard, Intel, Microsoft, entre muitas outras. Tanto a Apple como a Microsoft iniciaram as suas operações nessa região. A interface gráfica desenvolvida pelo parque também foi criada aqui. A industrialização dessa região teve início nos anos 90, mas o impulso para o seu desenvolvimento se deu com a Segunda Guerra Mundial e principalmente durante a Guerra Fria, devido à corrida armamentista e aeroespacial. Foram as indústrias eletrônicas do Vale do Silício que forneceram transistores para mísseis e circuitos integrados para os computadores que guiaram as naves do projeto Apollo. O grupo de desenvolvedores da IBM definiu que o PC seria uma junção de várias peças construídas por várias empresas. Assim começaram a surgir muitas empresas com seus produtos como o microprocessador moderno é um circuito integrado responsável pela execução das instruções num sistema. A placa-mãe, também denominada em inglês mainboard ou motherboard, é uma placa de circuito impresso eletrônico que integra todos os componentes vitais ao funcionamento do computador pessoal. É considerada o elemento mais importante de um computador, pois, como ela permite que o processador se comunique com todos os periféricos instalados, todos os dados que estão sendo transferidos e processados passam por ela. Memória RAM, ou memória de acesso aleatório, é um tipo de memória que permite a leitura e a escrita, utilizada como memória primária em sistemas eletrônicos digitais. Placa de vídeo ou placa gráfica é um componente de um computador que envia sinais deste para o monitor, de forma que possam ser apresentadas imagens ao utilizador. Disco rígido. Nos sistemas operacionais mais recentes, o disco rígido é também utilizado para expandir a memória RAM através da gestão de memória virtual. E assim com os computadores veio os novos software. No ano de 1965 juntou-se um grupo de programadores com Ken Thompson, Dennis Ritchie, Douglas Siltrow e Peter Weiner, num esforço conjunto da AT&T, da General Electric e do MIT para o desenvolvimento de um sistema operacional chamado Multics. No entanto, os recursos disponíveis da época, particularmente os do computador utilizado, um G645, revelaram-se insuficientes para as pretensões do projeto. Em 1969, a Bell retirou-se do projeto. Duas razões principais foram citadas para explicar a sua saída. Primeira, 3 instituições com objetivos díspares dificilmente alcançariam uma solução satisfatória para cada uma delas. A segunda razão é que os participantes sofriam da síndrome do segundo projeto e, por isso,
Queriam incluir no Multics tudo que tinha sido excluído dos sistemas experimentais até então desenvolvidos. Ainda em 1969, Ken Thompson, usando um ocioso computador PDP-7, começou a reescrever o Multics num conceito menos ambicioso, batizado de Unix. Mais tarde, Brian Kernighan rebatizou o novo sistema de Unix. Um marco importante foi estabelecido em 1973. Quando Dennis Ritchie e Ken Thompson reescreveram o Unix usando a linguagem C para um computador PDP-11. A linguagem C havia sido desenvolvida por Ritchie para substituir e superar as limitações da linguagem B, desenvolvida por Thompson. No ano de 1977, a AT&T começou a fornecer o Unix para instituições comerciais. A abertura do mercado comercial para o Unix deve muito a Peter Weiner, cientista de Ali e fundador da Interactive System Corporation. Weiner conseguiu da AT&T, então já desnudada de seu monopólio nas comunicações e liberada para a atuação no mercado de software, licença para transportar e comercializar o Unix para o computador Interdata 832 AVUS para ambiente de automação de escritório. Devido à disponibilidade dos fontes do Unix e à sua simplicidade, muitos fabricantes alteraram o sistema, gerando variantes personalizadas a partir do Unix básico licenciado pela AT&T de 1977 a 1981. A AT&T integrou muitas variantes no primeiro sistema Unix comercial chamado de System 3 em 1983. Após acrescentar vários melhoramentos ao System 3, a AT&T apresentava o novo Unix comercial, agora chamado de System 5. Hoje, o Unix System 5 é o padrão internacional de fato no mercado Unix, constando das licitações de compra de equipamentos de grandes clientes na América, Europa e Ásia. Atualmente, Unix é o nome dado a uma grande família de sistemas operativos que partilham muitos dos conceitos dos sistemas Unix originais, sendo todos eles desenvolvidos em torno de padrões como o POSIX e outros. Alguns dos sistemas operativos derivados do Unix são BSD, Solaris, IRX, AIX, HPUX, 64, SCO, Linux e até o Mac OS X. Existem mais de 40 sistemas operacionais, rodando desde celulares a supercomputadores, de relógios de pulso a sistemas de grande porte. A Microsoft foi fundada em 1975 por Bill Gates e Paul Allen. No ano seguinte, o nome Microsoft foi registrado oficialmente como marca. Neste período ocorreu o lançamento do Microsoft Fortran para computadores baseados em CP/M. Em 1978 já estabelecia seu primeiro escritório internacional no Japão, encerrando o ano com vendas superiores a $1 milhão. A sede da empresa, com então 16 funcionários, foi transferida em 1979 da cidade de Albuquerque para a Bellevue, estado de Washington. Nesse mesmo ano, a empresa iniciou seu ingresso no mercado europeu. A partir deste momento, a Microsoft começaria a mudar milhões de vidas com lançamentos de produtos revolucionários como o MS-DOS 1.0, introduzido no dia 12 de agosto de 1981, quando a IBM lançou seu computador pessoal com esse sistema operacional de 16 bits. Em troca de um pagamento irrisório, a IBM se comprometeu a usar exclusivamente o programa da Microsoft, com a força da IBM por trás. O MS-DOS se tornou em poucos anos a plataforma padrão da indústria de computadores pessoais.
Em 1987, a Microsoft lançou então a versão 2.0 do Windows. 3 anos depois lançou o Windows 3.0, que rodava aplicações em modo virtual, portanto melhor que o OS 2.1.3. A IBM ainda lançou o OS 2.2.0, inclusive com uma interface melhorada, a Workplace Shell (WPS). A WPS era muito diferente do que as pessoas esperavam. A configuração inicial era muito pobre e feia. Em contraposição, o Windows Modo Virtual tinha muitos acionadores, uma interface familiar. Por isso superou o OS 2.2.0. A partir daí, as versões posteriores do Windows. E assim com o lançamento do Windows 95, confirmaram a supremacia da Microsoft no campo dos sistemas operativos para computadores pessoais. A IBM ainda fez uma última tentativa de fazer do OS 2 o principal sistema operacional, lançando o OS 2 Warp 3.0. No final de 1994, este sistema vendeu milhões de cópias, mas não superou o sucesso do Windows. A Microsoft foi surpreendida com a repentina explosão da internet, na qual não apostava. Rapidamente reestruturou os seus produtos, que passaram a estar orientados para a internet. Os produtos de maior destaque da Microsoft são os sistemas operativos Windows 95/98, Windows NT, as linguagens de programação Visual C++ e Visual Basic, e o Office. Atualmente é a maior empresa fornecedora de sistemas operativos e aplicações para PC compatíveis. A Microsoft é o maior caso de sucesso empresarial da história americana, após 27 anos. A empresa detém o monopólio virtual do mercado, com 90% dos PC rodando seus programas. Em 1998, tinha cerca de 25,7 mil funcionários e faturou 15,5 bilhões de dólares em um ano fiscal e possuía 10 bilhões de dólares no banco. O mercado acredita que tem potencial para multiplicar seu faturamento em pelo menos 15 vezes. Todo esse otimismo extraordinário a transforma na segunda empresa mais valorizada do mundo, atrás apenas dos 254 bilhões de dólares da GE, e a maior da informática. A gigante Microsoft ultrapassou a ESSO e a Coca-Cola e deixou a concorrente IBM a ver navios. Com vendas de 78,5 bilhões de dólares, ela vale 101 bilhões de dólares, menos da metade do que vale a Microsoft. Como consequência de todo esse sucesso é que 3 dos 4 homens mais ricos do mundo estão ligados à Microsoft, como Paul Allen, seu cofundador, Steve Ballmer, braço direito de Gates, e Bill Gates, com fortuna aproximadamente 51 bilhões de dólares. E as inovações deste celeiro de surpresas tecnológicas não pararam por aí. A empresa criou em 2001 uma nova tecnologia chamada Microsoft Net. Tal tecnologia pretendia funcionar como um elemento que ligaria pessoas e máquinas através da internet. Como competidora tardia do Sun Java, gerou muita desconfiança entre analistas de todo o mundo, que acusaram, mais uma vez, a Microsoft de tentar ampliar seu monopólio para outros segmentos da internet, como e-mail, compras online, bate-papos, etc. Porém, nem só de software e sistemas viveu a Microsoft, que lançou outros produtos como o console de videogame Xbox, introduzido no dia 15 de novembro de 2001 no mercado americano com preço estimado de $299,99. Com um desempenho gráfico 3 vezes superior ao de outros videogames. O aparelho possuía leitor de DVD de máxima qualidade e som surround Dolby 5,1 para jogos e filmes.
e um disco rígido que possibilitava toda uma nova forma de jogar e uma nova experiência em entretenimento. O designer da Microsoft, Horace Luke, que projetou o desenho do Xbox, diz que não escolheu o verde para ser a cor do console. O que aconteceu foi que o único marcador fluorescente que estava com ele era o verde. Então, depois de criar os rascunhos com o verde, o design do console ficou bom e a cor se tornou oficial. O lançamento foi apontado por muitos como o melhor da história do segmento de videogames. Somente nos primeiros meses nos Estados Unidos o console vendeu mais de 1,5 milhões de unidades, estabelecendo-se como um dos mais populares videogames do mundo, e a segunda versão do console, denominada Xbox 360, foi lançada no mês de novembro de 2005, sendo 15 vezes mais rápida que a versão original. O console já vendeu mais de 92 milhões de unidades desde seu lançamento. Outro produto lançado pela empresa em uma tentativa de diversificar sua área de atuação foi o tocador portátil de música digital para concorrer com o popular iPod, batizado de Microsoft Zune, introduzido no mercado no dia 14 de novembro de 2006. Nos últimos 4 anos, a Microsoft lucrou mais de 65 bilhões de dólares. É um desempenho impressionante, principalmente se comparado ao de seus concorrentes na área de tecnologia. Na área de buscas, lançou oficialmente no dia 3 de junho de 2009 o Bing, que em pouco tempo se tornou o segundo motor de buscas do mundo, superando o Yahoo. Além disso, fez uma nova aposta no mercado de telefonia móvel ao lançar em 2010 o Windows Phone 7, sua renovada plataforma para smartphones, que privilegia conteúdos que refletem as atividades que mais importam para os consumidores, como música, games, fotos e trabalho, em uma tentativa de competir diretamente com o iPhone e os aparelhos Android, que rodam o software do Google. A ideia é que a Microsoft integre os 663 milhões de usuários do Skype no mundo com a rede Windows Live, Xbox Live, o gerenciador de e-mail ou Outlook, e que também seja usado no sistema operacional Windows Phone. Além de tudo isso, em 2012, dando continuidade aos planos de revitalizar a empresa e a marca, a Microsoft apresentou uma nova identidade visual, anunciou uma nova versão do Office e do seu e-mail, novos serviços para o Xbox, além das novas versões do Windows e do Windows Phone. Para algumas pessoas, Linux é meramente um sistema operacional, e esta definição não está errada, mas também não está completa. Na verdade, o Linux é parte de um todo. Mais precisamente, é um kernel de código-fonte aberto, que foi e é desenvolvido ao longo do tempo graças à colaboração voluntária de desenvolvedores de várias partes do mundo. Em poucas palavras, código-fonte é um conjunto de instruções baseado em uma linguagem de programação que, depois de compilado ou interpretado, forma um software. Tendo acesso ao código-fonte, é possível saber como determinado programa ou recurso de software foi desenvolvido. O Linux tem o kernel, que é uma base complexa, que serve de estrutura para o sistema, atuando nos bastidores, e assim, o usuário sequer precisa saber de sua existência para poder utilizar o computador. A história do Linux começa no ano de 1991, pelas mãos de um estudante universitário finlandês chamado Linus Torvalds. O Linux foi criado por ele, não totalmente do zero, mas sim como uma variação do MNX. O MNX é um sistema operacional simples, criado por Andrew S. Tannenbaum,
um renomado professor de computação que é conhecido pelos diversos livros que escreveu para a área. Tannenbaum disponibilizou o MNX principalmente para servir de auxílio no ensino de computação. Trata-se de um sistema operacional simples, que exige poucos recursos de hardware e cuja primeira versão foi lançada em 1987, dadas as suas finalidades acadêmicas. Não só o MNX foi disponibilizado de maneira gratuita e livre, como também o seu código-fonte completo, e assim, os estudantes de computação podiam e podem estudá-lo inteiramente para desenvolver suas habilidades ou mesmo para criar projetos derivados. Foi assim que Linus Torvalds entrou nesta história. Linus Torvalds, então com quase 20 anos, começou a estudar ciência da computação na Universidade de Helsinki, na Finlândia, em 1988. Cerca de 2 anos depois, aproveitando o conhecimento que tinha e estava adquirindo sobre a linguagem C, decidiu criar a sua própria implementação de um terminal em seu recém-obtido computador 80386, principalmente para acessar o servidor UNIX da instituição de ensino. Isso porque ele já havia testado o MNX para esta finalidade, mas não estava satisfeito com os seus recursos. A intenção de Torvalds era de fazer com que o projeto rodasse especificamente em sua máquina 80386, com o desenvolvimento sendo feito a partir do MNX. O trabalho avançou de tal forma que chegou a um ponto onde Torvalds já tinha um kernel funcional em mãos. Em 1991, Linus Torvalds decidiu divulgar abertamente o seu projeto. Para isso, publicou mensagens na Usenet pedindo sugestões e colaborações para a sua iniciativa. Por esta mensagem, é possível perceber que Linus Torvalds não esperava que seu projeto fosse crescer tanto e se tornar tão importante para o advento da computação e da tecnologia da informação. O início da trajetória do Linux não foi isenta de problemas. Um dos obstáculos que Torvalds teve que enfrentar foram as críticas do professor Andrew S. Tannenbaum, que em suas declarações afirmou que o Linux é obsoleto, especialmente por este ter design monolítico. Tannenbaum não estava contente com o fato de o Linux ter sido preparado especificamente para rodar com o processador 80386 que, além de caro, teria sua arquitetura substituída futuramente, o que, na verdade, não aconteceu. Com o passar do tempo, o Linux acabou inclusive sendo portado para várias outras plataformas, o que certamente contribuiu para o seu sucesso. O projeto já era realidade, mas não tinha um nome. Inicialmente, Torvalds atribuiu ao kernel a denominação Freax, uma mistura de Free com Freak e a letra X para lembrar o UNX. O programador Ari Lenk, depois de sugerir a Torvalds que colocasse o projeto em uma rede para torná-lo mais acessível, decidiu criar no servidor de FTP que hospedaria o software uma pasta de nome Linux. Já que não havia gostado de Freak, a denominação Linux acabou pegando e é, tal como você vê, utilizada até hoje, mas sendo um kernel disponível de maneira gratuita e com código-fonte aberto. Qualquer pessoa ou organização pode juntá-lo a um conjunto de softwares para criar um sistema operacional customizado. Ao longo dos últimos anos, foi justamente isso que aconteceu. Vários grupos ou mesmo empresas se organizaram e criaram seu próprio sistema operacional baseado em Linux. Há várias distribuições Linux por aí, para os mais diversos fins. Muitas inclusive fazem parte de negócios rentáveis, onde a empresa fornece, por exemplo, o sistema operacional de graça, mas obtém receita a partir de serviços de suporte técnico.
Periodicamente, novas versões do kernel Linux são lançadas. Atualizações são naturais para qualquer software e ocorrem para atribuir melhorias a determinadas funcionalidades, para corrigir falhas e, no caso de sistemas operacionais, para adicionar recursos importantes ao kernel, principalmente compatibilidade com novos hardwares. Normalmente, cada versão do kernel é representada por 3 números distintos separados por pontos. Por exemplo, 2, 6,24. O primeiro número indica a versão do kernel. O segundo número indica a última revisão feita até o momento naquela versão. O terceiro número, por sua vez, indica uma revisão menor, como se fosse uma revisão da última revisão do kernel. Um quarto número pode ser utilizado para indicar uma atualização importante naquela versão. Uma licença é, em poucas palavras, um documento que explica como determinado software pode ser utilizado. No que se refere a programas de código-fonte aberto, há vários tipos de licenças disponíveis. O Linux utiliza a GPL. Vale frisar que, inicialmente, Linus Torvalds aplicou ao Linux uma licença própria, que tinha restrições para uso comercial. A GPL só foi adotada somente em 1992. Mesmo porque o Linux já era utilizado com software GNU, a GPL é uma licença criada pela Free Software Foundation baseada nas liberdades que a entidade defende. Liberdade de executar o programa, para qualquer propósito. Liberdade de estudar como o programa funciona e adaptá-lo às suas necessidades, sendo o acesso ao código-fonte um pré-requisito para este aspecto. Liberdade de distribuir cópias de forma que você possa ajudar ao seu próximo. Liberdade de melhorar o programa e liberar os seus aperfeiçoamentos, de modo que toda a comunidade se beneficie. Em julho de 2005, a Google adquiriu a Android Inc., uma pequena empresa em Palo Alto, Califórnia. No tempo da Google, conduzido por Ed Rubin, foi desenvolvida uma plataforma de telefone móvel baseado em Linux, com o objetivo de ser uma plataforma flexível, aberta e de fácil migração para os fabricantes. Em dezembro de 2006, com as notícias da BBC e The Wall Street Journal, surgiram mais especulações que a Google estava entrando no mercado de telefones móveis. A imprensa reportou rumores de um telefone desenvolvido pela Google. Atualmente, é desenvolvido em parceria com a empresa de software Suncorp. O primeiro telefone comercialmente disponível a rodar no sistema Android foi o HTC Dream, lançado a dia 22 de outubro de 2008. Em dia 27 de maio de 2010, Matias Duarte, antigo diretor da interface do Webus, junta-se à equipe do Android após a compra da Palm pela HP. O primeiro tablet comercialmente disponível a rodar o sistema operativo Android 3.0 foi o Motorola Xun, lançado a dia 24 de fevereiro de 2011 nos Estados Unidos. Conforme se passou os anos, os computadores ficaram menores e mais potentes e hoje em dia tem celulares que fazem as mesmas coisas do que um computador comum. O protótipo foi do protótipo deste modelo que, em dia 3 de abril de 1973, Martin Cooper, então engenheiro da Motorola, realizou a primeira chamada pública com um telefone celular. A histórica ligação foi feita da esquina da Rua 56 com a Avenida Lexington, em Manhattan, Nova York. Do outro lado atendeu Joel Angel, que pesquisava a mesma tecnologia na rival Bell Labs.
O Microtak 9800X, como o nome diz, era uma versão micro do Dynatac. Na época, foi lançado como um telefone de bolso, em comparação com o antecessor. A diferença era realmente grande. O Microtak media apenas 22 centímetros, 11 a menos que o Dynatac. O design era inovador, com a frente flip, muito comum nos aparelhos dos anos 1990 e 2000. O Simon é o primeiro aparelho a reunir funcionalidades de um palm-top com a de um telefone celular, o que o torna o precursor dos smartphones. Ele estava tão à frente do seu tempo que tinha sistema operacional e até tela touchscreen. Desenvolvido pela IBM em parceria com a Mitsubishi, vendeu cerca de 50.000 unidades e foi descontinuado poucos meses após o lançamento. A terceira geração de celulares Motorola revolucionou o mercado dos modelos anteriores. O StarTAC guarda apenas as últimas 3 letras no nome. Pela primeira vez, o design se tornou tão importante como a funcionalidade, leve e elegante. O aparelho foi eleito como o 6º melhor gadget da história por uma revista especializada em tecnologia. O primeiro aparelho BlackBerry, lançado em 1999, era uma espécie de pager, que mandava e-mails e mensagens. Em 2002, o gadget virou celular, mas não um celular comum. O BlackBerry 5810 tinha um teclado QWERTY. A novidade caiu no gosto dos consumidores e, em pouco tempo, outras fabricantes seguiram o exemplo, simples, com lanterna e barato, muito barato. Foi assim que o Nokia 1100 fez sucesso e se tornou o celular mais vendido da história. Foram 250 milhões de aparelhos vendidos, a maior parte em mercados emergentes na África e na Ásia. Antes da revolução do iPhone, a Nokia lançou no mercado o sofisticado N70, que aceitava aplicativos e vinha com 2 câmeras, sendo uma de 2 MP. Foi um dos aparelhos que cristalizaram a mania de registrar tudo com o celular, por trazer também um tocador de áudio e um sintonizador de rádio FM. O N70 foi importante para vender a ideia de que o celular poderia um dia substituir o iPod. Em tecnologia, pode-se dizer que existe um mundo antes do iPhone e outro depois do iPhone. Até 2007, a Apple era uma empresa cultuada por Mac maníacos e fãs do iPod. No ano seguinte, o iPhone 3G foi o celular mais vendido do mundo, posto que era ocupado por algum aparelho Nokia desde 1998. Hoje, a companhia fundada por Steve Jobs é a mais valiosa do mundo, deixando para trás gigantes de outrora, como Microsoft e Google. O smartwatch GD910 não só liga como acessa a internet, faz videochamadas e aceita comandos por voz. Apple, Google e Samsung dizem estar desenvolvendo um produto semelhante desde o lançamento. Em 2007, o iPhone reinou absoluto no mercado de smartphones. A calmaria durou 5 anos, até a Samsung apresentar um competidor de peso, o Galaxy S. Apesar de não ter o charme que a marca Apple carrega, o aparelho é considerado por muitos o melhor disponível no mercado, pelo menos até o seu sucessor, o Galaxy S, chegar às prateleiras. Well, I won't back down. No, I won't back down. You can stand me up at the gates of hell, but I won't back down. Gonna stand